Está escrito assim no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 24. E houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Ou porém entre vós sou eu como aquele que serve? E vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que vocês comam e bebam à minha mesa no meu reino e vos assentem sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. O título da mensagem que Jesus estava pregando entre os discípulos: o maior será como o menor. No reino de Deus é ao contrário. O maior, ele é o menor, e o menor, ele é o maior. Diante do Senhor, todos nós somos como iguais. Diante de Jesus Cristo, a igreja é de Cristo, a igreja a qual o Senhor Jesus Cristo fundou nessa terra, todos são iguais. Todos são de igual para igual. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual Ele fundou sobre essa terra, a qual não é uma religião, a qual não é uma instituição, uma empresa católica, uma empresa evangélica, ela não tem liderança de homens, não existe hierarquia, pirâmide, degraus. Isso só existe na maçonaria, isso só existe entre os bodes. Mas na igreja de Cristo, Jesus está falando que todos somos irmãos e todos somos iguais. Quem colocou esse jugo de grandes, médios e pequenos foram homens, foram líderes. Por isso Jesus falou: se um cego for guiado por outro cego, cairão todos no mesmo buraco. A cegueira espiritual é algo muito perigoso. A cegueira religiosa é algo muito perigoso diante do Senhor. Porque o inocente não é tomado como culpado, o culpado não é tomado como inocente, mas antes os que estão caminhando no engano, estão caminhando como cegos e por ignorância, ou seja, por escolha, por negligência e por própria escolha, escolheram não examinar o que a Bíblia diz, mas preferiram confiar em homens, em guias cegos. Por isso Jesus, Ele pregou sobre essa mensagem, para você entender que não existe alguém que é maior que você. Dentro de um quadrado religioso, existem os grandes, os médios e os pequenos. O bispo, o apóstolo, o pastor, o presbítero, os obreiros e depois, por último, os membros. Mas diante da igreja de Jesus Cristo, não existe essa pirâmide, não existe essa hierarquia. Jesus quebrou essa pirâmide. Jesus não colocou essa hierarquia. O que forma uma pirâmide são os ensinamentos egípcios, onde tinham os grandes reis, os grandes homens e, por último, aqueles que sustentavam esses homens que estão lá em cima. Só que Jesus foi colocado como cabeça. É Ele quem tem que estar acima de tudo e todos. E nós somente estamos debaixo da sombra das asas dele, se nós com ele caminhamos e se é que estamos nele. Jesus nos saiu pela terra, levantando padres,
para dominar sobre as pessoas, levantando grandes homens de Deus, líderes, para governar sobre as pessoas. Mas Jesus, Ele está dizendo aqui para os discípulos: vocês todos são irmãos, e aquele que quiser ser o maior, vai ser o menor e vai servir a todos. É muito maravilhoso para o ego as pessoas serem chamadas de grandes homens de Deus, serem chamados de grandes servos de Deus, terem o título de pastor, ter o título de bispo. Os títulos, eles enchem o ego das pessoas, elas se sentem realmente lá em cima, como se estivesse acima das outras pessoas. Só que isso não existe na igreja de Jesus. Você aprendeu fora da Bíblia, você aprendeu com homens, e eles te enganaram. Eles cauterizaram a sua mente, eles cauterizaram a sua própria consciência, negando aquele que os resgatou. Porque Jesus não aceitou ser chamado mestre, embora que ele era mestre. Jesus, ele serviu a todos, embora que ele, sendo Deus, ele tinha que ser servido, mas ele não aceitou. Ele lavou os pés para dar o exemplo que o maior, ele tem que servir a todos. É isso que as pessoas não entendem. E algumas denominações colocam doutrinas que parecem ser de santidade, até lavam os pés uns dos outros, para mostrar um símbolo de humildade, a qual não existe no coração deles. É apenas um ato hipócrita, mentiroso e momentâneo, mas não existe santidade, não existe humildade, nem amor verdadeiro. Aonde o amor ao dinheiro reina, não existe amor verdadeiro com Deus. Aonde a hipocrisia de pregar palavras bonitas e não viver essas palavras, Deus, ele não reina. O verdadeiro amor de Deus não prevalece sobre os hipócritas, não prevalece sobre os soberbos. Titularidade religiosa de homens grandes, de homens que estão em uma hierarquia, é uma grande soberba, é um grande orgulho, a qual Jesus não colocou. Por isso Jesus nunca aceitou ser chamado de mestre. Mas eis que os pastores de hoje, eles amam o seu título, amam ser chamados de pastor presidente. O grande pastor hoje vai estar pregando, vai estar orando por cura. O pastor presidente da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, da igreja tal, o bispo, o grande servo de Deus, são hipócritas, são soberbos, orgulhosos, cegos, miseráveis e nus e desgraçados, caídos da graça de Deus, ou seja, sem a graça de Deus. Só basta você ler Apocalipse capítulo 3, é isso que Deus diz sobre eles. Tem status, tem uma boa posição, tem dinheiro, são ricos, mas Deus fala: vocês são pobres, desgraçados, miseráveis, cegos e nus. É isso que são. Vamos pó, cinza, do pó da terra viemos, pro pó da terra vamos tornar um dia. Do pó da terra tu viestes, e pro pó da terra tu vai tornar um dia. Não tem diferença para quem tem muito e para quem tem pouco. O pó da terra é para todos de uma forma igual. Tanto é que até mesmo no juízo de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, Deus julgará grandes e pequenos, grandes em autoridade, grandes em estatura, grandes em poder, grandes em influência, e pequenos serão julgados de uma mesma forma, em pé de igualdade. Na mesma igualdade que Deus vai julgar os grandes, que se dizem ser grandes, vai julgar os pequenos. Mas porém não queiram ser vistos como grandes diante de Deus. Não queiram ser vistos diante das pessoas e muito menos diante de Deus como grandes. Grande tem que ser Jesus. Grande tem que ser Jesus Cristo. Visibilidade quem tem que ter é Jesus Cristo. Reconhecimento quem tem que ter é Jesus Cristo. Honrado tem que ser é Jesus Cristo. Da honra quem tem honra
é dar honra para Jesus, porque Ele tem honra, não é homens que têm honra. Nós temos que dar honra para quem tem honra, e a honra é de Jesus Cristo, é dele, toda. Não sobrou para o pastor presidente a honra, não sobrou para o cantor que canta bem, não sobrou a honra para o obreiro que faz o trabalho tão bem, não sobrou a honra para o pregador que prega tão bem. A honra e glória dele. É o que a Bíblia fala, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Mas agora toda glória como essa de homens que se acham grandes e de pessoas que engrandecem homens, é uma glória maligna, é uma glória diabólica, é uma glória maligna, uma glória vinda do inferno, onde exaltam homens, onde estão endeusando homens, onde estão dando títulos a homens, onde estão colocando homens num patamar grande. Isso é idolatria. O nome disso é idolatria. A idolatria é algo do inferno. A idolatria é algo que vai te levar para o inferno. A idolatria é algo satânico vindo de Satanás, das profundezas do inferno para o coração dos homens, que só pensam nessa vida e que endeusam homens e que colocam homens em altas estaturas, sendo que são pobres, miseráveis, cegos e nus, e que vão voltar para o pó da terra. São todos de um modo igual. Na igreja de Jesus Cristo são todos de um modo igual. Existe divisão e separação no mundo, nas religiões, nas igrejas, mas a igreja de Cristo, ou seja, igreja espiritual, não igreja empresarial e nem institucional, ela não tem divisão, não tem grandes, não tem médios, não tem pequenos, são todos igual para igual, são todos chamados irmãos. Na igreja de Cristo não tem os chamados pastores, os chamados presbíteros, os chamados pastores presidentes, mas sim são todos chamados de irmãos. Só basta que você ler, está tudo aqui escrito. Só basta você deixar um pouquinho a sua preguiça e ler. Só basta você trocar seu jornalzinho e ler a Bíblia. Só basta você trocar a sua novelinha e ler a Bíblia. Só basta você trocar esse seu futebolzinho para ler a Bíblia. Tanto tempo que as pessoas perdem, gastam e não percebem. Mas não tem tempo para ler a Bíblia. É tão atarefado, mas não tem tempo para ler a Bíblia. Nunca vai sobrar tempo para Deus, sendo que o melhor gastam naquilo que não provém de Deus. O melhor dedicam para as coisas que lhe convém e não para a glória de Deus. E você nunca vai conhecer a verdade se você não explorar ela diretamente da fonte verdadeira. Você nunca vai conhecer a verdade com essa preguiça que tem de ler a Bíblia, com essa desculpa que tem para não examinar as Escrituras. Nunca vai conhecer a verdade. Vai continuar vivendo escravo de mentiras, de heresias e ouvindo doutrinas de demônio, até o dia que tomar a decisão e deixar a preguiça de lado e examinar o que a Bíblia diz. A terra, ela prevalece o engano. A Bíblia fala assim: na terra não tem conhecimento de Deus. Na terra prevalece o matar, o roubar, o adulterar, há engano, mentiras sobre mentiras, engano sobre engano. Na terra não prevalece o conhecimento de Deus. Não que o conhecimento de Deus não esteja circulando pela terra, ele até está circulando pela terra, o conhecimento de Deus. Só que as pessoas estão rejeitando o conhecimento de Deus, negligenciando de uma forma ignorante. E por isso não prevalece na terra o conhecimento de Deus, prevalece todos os sentimentos maus, por conta do homem rejeitar o conhecimento de Deus. Lá no livro de Romanos, no capítulo 1, fala como eles não buscaram ter conhecimento de Deus. Assim Deus os entregou, os abandonou às suas práticas más. Ou seja, o conhecimento de Deus é rejeitado e você também é rejeitado por Deus. Você rejeita o conhecimento de Deus e Deus se afasta de você porque você se afastou dele. Em um pé de igualdade Deus te trata. Se você trata a Deus com amor, em retribuição Ele te ama. Se você trata a Deus com desprezo Ele se afasta de você também. Se você resiste a Deus, Ele também te resiste.
Tanto é que ele diz: amo os que me amam, e os que me buscam me encontrarão. Aquele que me ama, ouve a minha palavra e guarda, assim eu e meu Pai amaremos ele e faremos morada dentro dele. Em um pé de igualdade, Deus, Ele te trata. Ele dá graça ao humilde, mas Ele abate o soberbo. Titularidade é uma soberba. Engrandecer homens é uma soberba. Dar títulos grandes a homens é uma terrível soberba. Reconhecimentos e honra a homens é uma maligna soberba. É uma terrível ignorância. É um terrível deslize que a humanidade comete. Dar honra a quem tem honra significa dar honra para o próprio Deus, porque toda honra, toda agora seja dada a Deus. Não sobrou glória para pastor, não sobrou honra para pregador, não sobrou honra para cantor, não sobrou honra para pastor presidente, não sobrou honra para o Papa, não sobrou honra para os padres, não tem honra para o homem. Honra toda, por completa, na totalidade, do 100% é para Deus, não para mim e nem para líderes, porque na igreja de Cristo existe um pé de igualdade. Vamos ler aqui em Lucas 22 mais uma vez. E houve também entre eles contenda. Os discípulos, houve uma contenda dentro deles. E eles disse, os reis, qual deles parecia ser o maior? Os discípulos, eles tiveram uma contenda, ou seja, uma questão entre eles. Eles queriam saber quem era o maior. Eles perguntaram para Jesus qual deles era o maior. Porque o homem, ele se aposta às vezes desse orgulho, ou melhor, desse ego, dessa vanglória. É normal que as pessoas achem que por fazer alguma coisa a mais, talvez elas sejam consideradas maior. Só que, diante de Deus, não existe maior e menor. Existe um pé de igualdade. E aqui Jesus fala assim: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas assim não vão ser entre vocês. Antes, o maior entre vocês será o menor, e quem governa como quem serve. Para você ver como esse pensamento, amado, de que existe o maior, que existe o pequeno, existe o menor, é tão errado, que muitos olham eu pregando a palavra de Deus, muitos olham para cá e acham que somente eu posso ter esse conhecimento. Tanto é que quando as pessoas veem alguém pregando, elas chamam de quê? De pastor. Ou seja, só o pastor pode conhecer a palavra de Deus. Para você ver que esse pensamento de grande e menor, ele aprisiona as pessoas num ciclo vicioso, numa corrente tão tenebrosa, em que você não consegue olhar para um pregador sem imaginar que ele é algo maior que você. Só que você olha para o pregador e você olha para você, estamos num pé de igualdade. Porque o Espírito Santo de Deus, ele foi dado para mim, ele foi dado para você, ele foi dado para todos aqueles que buscam. Para todos aqueles que buscarem o conhecimento, vai ser no mesmo pé de igualdade. Para todos que buscarem o conhecimento da palavra de Deus, será revelado. Todos aqueles que buscarem a Deus vão ter a mesma experiência, dependendo da intensidade que cada um buscar. Tem pessoas que acham assim: você tem mais experiência que eu. Isso depende da busca. Se você não buscar e ficar olhando somente para a minha experiência, você nunca vai conhecer a Deus. Você vai ficar ouvindo eu falar de Deus, você nunca vai conhecer a Deus. Você vai ficar ouvindo alguém falar de Deus, ele vai conhecer a Deus, mas você nunca vai conhecer. Foi assim que fizeram. Quando Moisés sobe no monte, e Moisés sobe a consagração de 40 dias sem comer e beber nada, em condição de homem, em condição de pobre, miserável, pecador, Moisés sobe naquele monte. Ninguém quis subir, ninguém quis se santificar, ninguém quis abrir mão do sexo, ninguém quis abrir mão da comida, da cachaçada, da bebida, e Moisés abriu mão de tudo e foi buscar a Deus face a face. Aí quando Moisés desce,
todo mundo queria ver Deus. Só que aí Moisés, ele explica que ninguém podia ver Deus porque certamente morreriam. E aí sabe o que ele diz? Então vai lá você, Moisés, fala você com Deus, fala você no nosso lugar, porque se nós falarmos com Deus, nós vamos morrer. Ou seja, as pessoas não querem se sacrificar para conhecer a Deus, elas querem ficar dependentes de homens, elas querem se apoiar no sacrifício dos outros homens, mas isso não passa de uma pura ignorância, uma pura preguiça que as pessoas elas têm. E aí, o que surge são pessoas que ficam dependentes uns dos outros e líderes que colocam titularidades e colocam ordenanças sobre as pessoas e governam sobre as pessoas. Só que Jesus não colocou o governo de homens, ou seja, líderes religiosos, para governar sobre outros. Você não vê isso na igreja de Atos, você não vê isso na igreja lá em Apocalipse, você não vê isso nas igrejas que Paulo está pregando, você não vê a ordenança de homens. Só que essa é a forma que Satanás tem governado as religiões e as falsas igrejas, através de julgos pesados, através de uma ordenança, através do medo, através desse fardo pesado. Por isso Jesus falou, era assim entre os reis, entre os gentios existiam aqueles que governavam. Os gentios aqui na Bíblia representavam aqueles em que estavam distantes de Deus e que não faziam parte do plano da salvação. Embora que os gentios vão ser inclusos depois que Jesus ele vence na cruz. E por isso que nós temos acesso a Cristo hoje, mesmo sendo gentios. Porque ele foi à cruz, o véu se rasgou de cima a baixo, e agora todos nós temos acesso a Cristo de um igual modo. Não era assim no tempo antigo. As pessoas querem voltar à antiga lei e elas querem remendar o véu que foi rasgado de cima a baixo. O véu representa a separação entre homem e Deus. Jesus ele morre e ele dá o brado de está tudo consumado, ou seja, o véu foi rasgado de cima a baixo, que separava o homem da presença de Deus. E agora cada um pode ter a sua experiência particular com Deus. E agora cada um pode buscar a Deus individualmente, sem depender um dos outros, sem depender de homens, sem depender de líderes, sem depender da liderança e ordenança de outros homens, mas cada um. Não era assim na lei. Na lei existia o sacerdote. O sacerdote era o que tinha acesso direto a Deus. Só o sacerdote se santificava para se chegar até a Deus. E os profetas e os sacerdotes eram aqueles que traziam as boas novas de Deus. Eram aqueles que apresentavam a Deus para o povo, que levavam as suas petições a Deus. Só que esse véu se rasga quando Jesus ele dá um brado na cruz, e agora cada um pode ter acesso a Deus diretamente, não dependendo de intercessores homens, não dependendo de mediadores, como a Igreja Católica coloca, não dependendo de padres para você se confessar a eles que são tão pobres, miseráveis e pecadores como você. Pastores e padres são tão pecadores quanto você, amado. Tão quanto se guardam pecados quanto você, tão quanto você pensa. Por isso não há como você confessar os seus pecados para homens, para padres, se eles não podem te perdoar. Quem pode perdoar é Jesus, então é para ele que tem que confessar, não é para mim, não é para o padre, não é para o pastor, não é para o líder, é para o próprio Jesus, o próprio dono, o dono da salvação, o autor da salvação, aquele que pode tirar o pecado. O único que pode tirar o pecado é Jesus. Então somente diante dele que nós temos que confessar. Se você entender isso, que Jesus falou, o véu vai ser rasgado, a qual você remendou. Se você entender isso que Jesus está falando, você vai sair debaixo de um jugo tão pesado como tem vivido.
Você vai sair debaixo de um fardo pesadíssimo, como você já tem aprendido. Porque Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde, e então encontrareis para vós repouso e descanso. Se você entender o que Jesus falou, você vai abandonar o fardo pesado, que é a ordenança dos homens, a liderança dos homens. Ela é um jugo pesado, é um fardo pesado. Você vai tirar um peso das suas costas muito grande, se você entender isso que Jesus falou. Por isso Jesus fala em Mateus 10, 28, Mateus 11, 28, vinde a mim, os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, encontrareis então para vocês repouso e descanso para a vossa alma. Jesus estava falando isso porque já naquele tempo já existia homens que exerciam autoridade sobre os outros, dentro do contexto religioso, dentro do farisaísmo. Eles exerciam sobre as pessoas autoridades em cima de cobranças muito grandes, a qual Deus não tinha cobrado, através de ensinamentos muito pesados, a qual a própria Bíblia e o próprio Deus não ensinou. Mas Jesus, ele vem rasgando o véu, e ele vem sendo aquele elo que faz a ligação entre o homem e o próprio Deus. E ele veio chamando os homens a se arrepender e aprender com ele. Se você aprende com Jesus, o jugo cai por terra, o fardo pesado cai por terra. Te convido você a aprender com Jesus Cristo. A única forma de você aprender com Jesus Cristo é abrindo a tua Bíblia e deixando o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo da verdade te ensinar. Aquele Espírito de verdade que Jesus derramou e que derramou sobre a igreja, que Jesus deixou. E a promessa foi que Ele ensinaria, Ele nos faria lembrar de todas as coisas. Essa foi a promessa que Jesus ele deixou através do Espírito Santo da verdade, a qual o mundo não pode receber, mas somente aqueles que são recebidos como igreja, ou são vistos como a igreja de Cristo. O mundo não pode receber o Espírito Santo. Está bem claro, o mundo não tem o Espírito Santo. A Bíblia deixa bem claro que o Espírito Santo é o selo da redenção. O Espírito Santo de Deus é o penhor da salvação. Na testa o Senhor, ele vê que nós estamos selados. O Espírito Santo de Deus é este selo. Para a salvação, o que nós temos como garantia é o Espírito Santo. Por isso o mundo não pode receber o Espírito Santo. Somente a igreja pode receber o Espírito Santo. Somente você se tornando parte da igreja de Cristo, ou seja, somente você se tornando membro do corpo de Cristo, para que você tenha essa promessa do Espírito Santo, o selo da redenção, o selo da salvação. Então Jesus está ali tirando uma dúvida dos seus discípulos, que tinham entre eles uma contenda, queriam saber qual deles era o maior. Imagina Pedro, imagina João, imagina ali Jesus, imagina eles tentando se comparar uns aos outros. Ah, mas João, ele batizou. Ah, Pedro, ele fez muitos milagres. Ah, mas Jesus, ele fez mais milagres. Então qual de nós somos o maior? Porque é assim que é o modo de pensar humano e carnal. Se alguém faz mais, ele é maior. Se alguém fez menos, ele é menor. Se alguém tem mais autoridade, ele é maior. Só que Jesus, ele veio nos fazer entender que a autoridade, ela é dada de igual modo, é dada de igual modo, autoridade nos céus e na terra. Jesus, ele tem, e ele dá autoridade sobre os enfermos, sobre os demônios, sobre os espíritos enganadores, sobre os enfermos. Jesus dá autoridade. Ele fala assim, ó: eis que eu vos dou poder. Eis que eu dou poder. Para quem Jesus deu poder? Discípulos. Quem é discípulo? João 8,31. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos.
Discípulo é aquele que segue Jesus. Todo discípulo de Jesus, ele tem poder para curar os enfermos, tem autoridade para expulsar os demônios, tem autoridade para pregar o verdadeiro evangelho. Mas o discípulo de Cristo, ou seguidor de Cristo, ele não tem autoridade nenhuma para governar sobre pessoas, para abrir igrejas e ser a autoridade maior sobre as outras pessoas. O discípulo, o seguidor de Cristo, o cristão, ele não tem essa autoridade de reger a autoridade sobre outras pessoas como se elas fossem menores. Não existe isso na igreja de Cristo. Não existe. Abre em Atos dos Apóstolos. Paulo pregava e mais 2 homens pregavam. Ou seja, 3 pregavam ao mesmo tempo. Os demais, eles ficavam calados ou não? A Bíblia fala que não. Eles interrogavam. Paulo fala assim: pregue 1, 2 ou 3 e os demais interroguem. Ou seja, você tem sim o direito de abrir também a sua boca, mas para aprender mais, para questionar e chegar ao aperfeiçoamento. A igreja de Cristo não ficava ouvindo com dúvidas e engoliam seco. Não, eles questionavam, eles interrogavam. Ou seja, não é desrespeitoso alguém ter dúvida e questionar. Não é desrespeitoso, não é pecado alguém interrogar, questionar ou até mesmo duvidar. Mas hoje colocam-se um jugo e o medo. O medo é a dominação principal dos falsos profetas. Colocando o medo na mente das pessoas, elas ficam fácil de serem dominadas. Colocando jugo sobre as pessoas, ou seja, medo, você tem que fazer isso para ganhar o céu. Se você fazer aquilo, você perde o céu. Você tem que fazer isso para merecer o céu. Você tem que fazer isso e aquilo para Deus. Ou seja, automaticamente quando se coloca um jugo, se você não faz isso, você vai para o inferno. Se você não faz a campanha, você vai para o inferno. Automaticamente se colocam jugos pesados e ficam sendo dominados a mente das pessoas por causa do medo. Então o medo é uma dominação maligna. É que os falsos profetas colocam sobre os seus membros, colocam sobre os seus seguidores, para que sejam dominados pelo engano, pelo medo, para fazerem as suas vontades e cumprirem os seus belos prazeres. Por que você acha, amado, que tem tantas pessoas sendo extorquidas, sendo enganadas na tal fogueira santa? Por que você pensa? É porque as pessoas, elas são colocadas na sua mente um medo. Eu posso questionar, ele é homem de Deus, ele é maior do que eu em autoridade, então não posso questionar, eu tenho que fazer, porque é Deus que está mandando. Ou seja, as pessoas estão vivendo debaixo do medo, do engano, e sendo enganadas, sendo exploradas financeiramente, sendo exploradas espiritualmente, psicologicamente, levando fardos pesadíssimos, sendo escravos de homens, fazendo aquilo que Deus não ordenou e fazendo aquilo que os homens querem, sendo escravos de homens, sendo produto na mão deles, para trazer a eles o seu bel prazer, o seu próprio benefício e fazer com que eles sejam sustentados para viver uma vida de luxúria. Pastores estão vivendo uma vida de luxúria porque os seus membros são preguiçosos e não lêem a Bíblia, porque os seus membros estão se deixando ser escravizados por não questionar, por não examinar. Pastores estão vivendo vida luxuosa. Padres hoje sentam num trono como se eles fossem Deus. Eles ficam regendo as pessoas através da venda da fé, através da venda dos objetos religiosos, e não movem um dedo sequer para te ajudar. Assim faziam os fariseus também no tempo que eles estavam ali diante de Jesus. Eles olhavam de longe os seus discípulos fazendo aquilo que eles ordenavam, mas eles sequer não levantavam um dedo sequer para poder ajudar eles a levar aquela carga, a cumprir aquelas ordenanças pesadas, a praticar aquilo que eles mesmos queriam que fizessem. Eles não moviam um dedo sequer. A Bíblia fala que eles ficavam de longe sentados, os fariseus,
e não movia sequer um dedo, não faziam nada para ajudar. É assim que eles fazem. Os fariseus do século moderno hoje não mudaram as estratégias. É a mesma estratégia, ela está sendo utilizada, sempre foi utilizado o engano, o medo, a ordenança. Por isso que a igreja de Cristo, aqui Jesus está falando, não existe o maior, não existe o menor. Antes, aquele que quiser ser o maior, ele vai ser o menor e vai servir a todos. Está aqui em Mateus, ou melhor, Lucas 22. Lucas 22, versículo 27. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Ou porém entre vós sou como aquele que serve? O que você responderia para Jesus? Qual que é o maior? O que está sentado à mesa, sendo servido, ou aquele que está servindo os que estão sentados na mesa? Talvez você responderia sim, que aquele que está sentado na mesa, está sendo servido pelos demais, ele é o maior, ele é o mais importante. Só que aí Jesus, ele diz e responde: vocês, os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, eu destino a vocês o reino, como meu Pai me destinou, para que vocês comam e bebam na minha presença e no meu reino. E vos assentei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel, ou seja, aqui no juízo final, julgando toda a tribo de Israel no último dia. Somente no último dia, os discípulos, os servos, os cristãos, a igreja vai se assentar num trono para julgar, para exercer a autoridade. Mas aqui Jesus está falando que aquele que serve aqui na terra, ele é o menor. Ou seja, na igreja de Cristo, aquele que está servindo, ele é o maior. O que está sendo servido é o menor. É o contrário do que as pessoas estão acostumadas. Por quê? Porque Jesus serviu a todos. Não foi assim que Jesus fez? Ele serviu a todos, lavou o pé um dos outros, sendo ele o próprio rei, sendo ele o próprio Deus, sendo ele o próprio Salvador, serviu a todos. A Bíblia fala que, sendo Deus, ele não usou de autoridade e não usou desse título de Deus, mas antes ele se sujeitou. Ele se sujeitou como servo. Por isso que Jesus falou: aquele que quiser ser o maior vai ser o menor, e servirá a todos. O maior entre todos hoje é somente Jesus. E aqueles que querem ser o maior vai ser menor aonde? Quando chegar o último dia, chegar o dia do juízo, eles vão ser os menores, porque eles vão ser lançados em trevas. Aqueles que realmente viveram em seus pecados vão ser lançados em trevas, vão ser lançados no fogo ardente. Aqueles que forem infiéis, desobedientes, rebeldes diante do Senhor, Deus vai falar assim: amarrai-o de pés e mãos, atai as mãos e os pés, e lançai em trevas exteriores, aonde haverá fogo, choro, pranto e ranger de dentes. Todos os rebeldes de sua parte serão no lago de fogo e enxofre. Todos esses que exercem e governam sobre o povo de uma forma tão maligna vão ser lançados no fogo. Todos aqueles que governam sobre o povo em cima do engano, em cima da extorsão, extorquindo uns aos outros, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Se você compreender o que a Bíblia está dizendo, amado, você vai sair de uma situação de cegueira e vai enxergar e compreender realmente o que Jesus fala. Os fariseus se achavam entendidos, porque Jesus chamou eles de cegos, e eles questionaram Jesus: como que nós enxergando, dizes tu que nós somos cegos? Jesus falou assim: vocês são cegos porque dizem que vê, porque vocês dizem que vê, ou seja, dizem que conhece a Deus, mas não conhece. Dizem que entendem
a Deus e compreendem a Deus, mas não entendem, são cegos. E por isso é o grande problema de um cego guiando uma multidão de cegos. Não é só um cego caminhando para o buraco do inferno, mas agora dezenas, centenas e até milhares de pessoas caminhando para o buraco do inferno. O buraco do lago de fogo e enxofre vão cair milhares de milhões de almas, juntamente de seus corpos ressuscitados, junto com a sua alma, vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Porque aqui na Bíblia, segundo assim Jesus fala, no inferno as almas rangem os dentes, no inferno há um tormento, mas no lago de fogo e enxofre é o corpo junto com a alma rangendo de dor e de tormento, a qual a sua fumaça sobe para toda a eternidade, nunca cessa o seu tormento. Só basta você ler o que está escrito e se conformar com a palavra do Senhor. Porque se conformar com as palavras dos homens, com as doutrinas de tais religiões que as pessoas credibilizam e seguem, mas por que não se conformar com o que a palavra de Deus, a própria Bíblia diz? Será que é tão difícil para essa geração hoje aceitar a ordenança de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor? Não é difícil as pessoas seguirem homens e aceitar serem guiados por eles e se tornarem servos deles, seguindo as suas ordenanças, mas por que tanta dificuldade de aceitar a ordenança de Deus, a autoridade maior de Deus, para serem guiados pelo próprio Espírito de Deus? E o Espírito de Deus ele não exerce autoridade sobre os homens através de outros homens. O Espírito Santo de Deus, ele guia particularmente cada um, não necessitando que uns ensinem uns aos outros, mas cada um que tem o Espírito Santo de Deus, ele aprende com o próprio Espírito Santo de Deus. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz: e não ensinará mais uns aos outros. Eu sei que você talvez entra numa religião porque você tem a necessidade de aprender, e você acha que alguém que exerce um título de pastor, de padre, e diz ser um líder espiritual, você acha que ele pode te ensinar. Só que Paulo falou: ninguém mais vai ensinar um ao outro sobre Deus. Cada um será ensinado pelo Espírito Santo, cada um. Por isso que você tem que abrir seu coração para que Jesus possa derramar o Espírito Santo de verdade, o Espírito Santo da verdade, para que você seja instruído, ensinado, corrigido por Ele, para que você possa aprender o verdadeiro Evangelho. É somente Ele que pode ensinar, só Cristo. E o Espírito Santo de Deus tem que ser derramado, porque se não for derramado, você vira escravo de homem. Sabe um menino que fica na barra da saia de sua mãe? Assim são pessoas que nunca chegam ao conhecimento da verdade. Elas ficam presas na barra da saia de seus líderes, de seus pais espirituais, de seus pais religiosos, dependente deles. Nunca amadurecem, nunca saem a serem livres, nunca amadurecem ao ponto de viver do seu próprio suor, ou seja, do seu próprio esforço, mas antes dependendo do esforço um dos outros e dependendo do alimento que eles dão só leite, porque você não quer crescer. Paulo, ele dava só o leite, ou seja, só aquela mensagem leve, só aquela mensagem fácil de entender, porque ainda eram meninos. Por isso que essas coisas hoje não são compreendidas por muitos, que não amadureceram, não buscaram ser amadurecidos pelo Espírito Santo. Mas antes se conformaram com esse século presente, se conformaram com a doutrina católica, se conformaram com a doutrina evangélica, continuam meninos, adorando ídolos, dobrando diante de mais de escultura, adorando demônios, orando para espíritos enganadores e pedindo a intercessão dos mortos. São verdadeiros meninos
que continuam os seus pastores te extorquindo, pedindo para você dar tantos reais, e você continua ainda nesse engano, fazendo campanhas, sendo um verdadeiro menino, sendo guiado pelos enganadores. Cuidado, Jesus ele vem aí, cuidado. Ele virá como o leão da tribo de Judá, ele virá como o leão feroz, o valente leão, que vai exercer de juízo sim, que vai julgar as nações. Se prepare. Jesus, ele diz: e eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, para que vocês comam e para que vocês bebam na mesa no meu reino, e vos assentem sobre tronos julgando as 12 tribos de Israel. Nós vamos se assentar e comer diretamente no trono do Senhor, na mesa do reino. Nós vamos nos assentar numa mesa importante. Não é na mesa dos políticos e presidentes, não é na mesa do Neymar e dos jogadores de primeira média, mas nós vamos nos assentar na mesa daquele que é o Todo-Poderoso. Nós vamos assentar na mesa junto com os anjos e com todos aqueles que venceram em Cristo Jesus. Mas há pessoas que são tão idólatras que elas sonham andar no cruzeiro do Neymar. São pessoas que são tão idólatras que elas sonham somente ter uma foto com o Neymar. São pessoas que são tão idólatras que elas querem beijar a mão do Papa. O sonho delas é beijar aquelas mãos imundas do Papa. Tem pessoas que são tão idólatras que elas querem, porque querem sentar com o Macedo. Que exemplo que esse homem traz para essa sociedade? O homem maligno, o homem frio, o homem sem piedade, o homem sem misericórdia, o homem sem amor. O homem que realmente é morto, é frio, é uma verdadeira pedra, um verdadeiro sepulcro caiado. As pessoas são tão idólatras. Elas olham para outras pessoas que pregam o evangelho, elas acham que são maiores do que você mesmo. Deus não faz acepção de pessoas, não há divisão, não há o maior nem o menor. Todos podem aprender, mas o orgulho ele impede que o homem aprenda. O orgulho impede que as pessoas sejam livres. O orgulho impede que as pessoas compreendam e conheçam a Deus. O orgulho é a destruição terrível. O orgulho foi o pecado mais marcante em toda a Bíblia, aonde o anjo de luz, que a Bíblia não dá nome a Lúcifer, não sei de onde que vem esse nome Lúcifer, você não encontra isso na Bíblia, mas isso é uma mitologia. Porque na Bíblia fala o anjo caído e depois diabo, Satanás, a antiga serpente, mas Lúcifer é quando querem exaltar o diabo como Deus. É quando querem dizer que ele é alguma coisa. Deus nunca deu esse nome para ele. Ele não foi chamado o anjo Lúcifer, mas o querubim de luz. Foi orgulhoso. Não quis estar sujeito a Deus. O que ele quis foi estar do lado de Deus, exercendo a autoridade junto com Deus, sendo Deus, ou seja, em qualidade de Deus, sendo apenas um ser criado por Deus, queria exercer a autoridade de Deus. Foi orgulhoso. Assim são as pessoas que nunca querem aprender com Deus, não querem se arrepender dos seus pecados e não se deixam ser exortados. São orgulhosos. Muitos estão caindo. E a Bíblia fala que é impossível que aquele que provou da verdadeira água, e eles tendo recaído, eles venham se levantar novamente. É impossível, quando alguém que provou da água, que é Jesus Cristo, e ele recair, ele se levantar e ser renovado de novo, novamente. É impossível. Se alguém caiu da fé, ele caiu da fé, e ele realmente provou verdadeiramente de quem é Deus, é impossível que ele volte. É impossível. É mais fácil quem nunca conheceu verdadeiramente a Deus, ele se voltar para Deus, do que quem conheceu a Deus e se voltou por pecado, por lamaçal de pecado,
se voltar para Deus. É mais difícil, amado, não volta. A própria palavra de Deus diz: aqueles que provaram das dádivas de Deus e recaíram, é impossível voltar. Há mais esperança para o filho pródigo, que realmente não conheceu o seu pai, que realmente não sabia quem era seu pai, porque estava mais interessado no que o seu pai tinha para dar, estava mais interessado na herança que o seu pai tinha, do que na própria pessoa do pai. É mais fácil o filho pródigo voltar do que aquele filho que passou a vida inteira com o pai e decidiu ir embora. É mais fácil ele voltar do que aquele que passou a vida inteira com o pai. Por isso, amado, guarda o que tu tens, para que ninguém te roube a tua coroa. Guarda o que tu tem. Vigia com a soberba, com orgulho. Muitos estão sendo destruídos, e é possível que renovem-se novamente e tenham força para se levantar, porque o Senhor é um Deus de justiça, um Deus de juízo, um Deus de amor, mas muito justo é Deus, um Deus misericordioso e benigno, mas justo juiz, Deus justo, e justo juiz é esse Deus, a qual a Bíblia nos ensina, é o Deus a qual eu sirvo, e a qual eu apresento àqueles que assim o buscam também. Prossiga em conhecer a Deus, prossiga em examinar a sua palavra, prossiga em obter diante do Senhor arrependimento de seus pecados. Não desista de se arrepender dos seus pecados, não desista de buscar o conhecimento da verdade, pois a verdade ela é um poço, ela é um mar, ela é um oceano imenso, um oceano profundo, extenso, que se perde de vista e de profundidade. Esse é o conhecimento de Deus, é isso que Deus tem para nos dar. Não tem como nós conhecermos a Deus em sua totalidade, mas a Bíblia fala que naquele dia, assim como Ele é, assim nós o veremos, assim nós o conhecemos. Prossiga em conhecer a Deus, buscar ao Senhor, enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto, e deixe os ímpios os seus maus caminhos e se tornem para Deus, porque Deus Ele é benigno e misericordioso, não querendo que nenhum sequer se perca, mas venha alcançar a vida eterna. Deus não quer que um sequer abandone os seus caminhos. Se perder significa escolher o seu próprio caminho. Se perder significa abandonar os retos caminhos do Senhor. Muitos se perderam em suas bebedeiras, muitos estão perdidos agora na sua idolatria, e muitos estão caminhando para o inferno agora perdidos em seu sodomismo, em suas imoralidades sexuais, em seus relacionamentos homoafetivos. Muitos estão perdidos, se perderam, escolha própria, se desgarraram do caminho, mesmo conhecendo a verdade. É uma escolha. E por isso, amado, escolha o caminho da verdade, escolha a Cristo. Sempre seja este caminho a tua escolha, porque Jesus Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, a graça de Deus, seja na sua vida, e busque conhecer o Evangelho. Faz um propósito. Estamos no começo do ano e você pode começar a ler a sua Bíblia hoje, e você pode desvendar os mistérios do que a Bíblia diz hoje, e não ser mais uma vítima de Satanás, mais uma vítima de falso profeta, mais uma vítima de padre. Lendo a tua Bíblia 5 capítulos por dia, em sequência, do começo ao fim. Você vai ler a Bíblia até o fim do ano 2 vezes. Uma vez, ouvi há dezenas de anos atrás uma mensagem que ficou no meu coração quando era criança. Até o diabo conhece a palavra. 15, 17, 20 anos depois, eu chego ao conhecimento dessa palavra, e ela me converte dos meus pecados, ela me arranca da vida de caixão
posse de droga, me arranca da vida de adultério essa verdade. E eu me lembro novamente daquelas palavras de 20 anos atrás. Até o diabo conhece essa palavra, somente não obedece. E isso foi o que me estimulou, me trazendo a lembrança que o diabo conhece a palavra. E isso me estimulou a ler a Bíblia. Nós temos que ler a Bíblia, não somente ler, examinar e praticar. Examinar, pois, a Escritura. Elas testificam de mim, nelas vocês encontram a vida. Esse é o verdadeiro conhecimento de Deus que nós temos que prosseguir dia após dia. Examine as Escrituras. Tenha um plano de leitura fiel da Palavra de Deus. Assim como você é assinante fiel para saber sobre o futebol, você faz assinaturas para receber revistas, jornais, para receber isso e aquilo, informações que não são úteis para a sua vida eterna. Por que você não faz uma assinatura com Deus e faz um contrato hoje de ser um leitor da Bíblia Sagrada? É esse o meu convite para você. Esse convite ele vai te levar você à verdadeira igreja, que é o próprio Cristo. Esse convite vai te dar a direção certa, que é a Nova Jerusalém. Esse convite ele vai te dar a direção e o endereço certo, que é o reino dos céus. É esse convite que Jesus nos fez. Jesus fez um sermão extenso, pregou para 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, e falou: agora vocês vão para tal lugar. Não era assim. O Espírito Santo de Deus era derramado sobre eles. Eles eram guiados pelo próprio Espírito Santo de Deus, serviam a Deus aqui e agora em todos os lugares. Essa é a igreja de Cristo. Esse é o ministério que eu sirvo. Essa é a igreja que eu faço parte. Ela é aqui e agora. Ela é em todos os lugares. Em espírito e verdade se adora a Deus. Deus te abençoe. Tenha um dia de paz.